nos definimos pelas dores que vivemos. Reproduzimos essas dores na nossa vida atual. Nos tornamos nossos próprios agressores. Romper isso é uma responsabilidade intransferível. Oi, diamantes! Hoje eu vim falar sobre 4 pontos importantes da gente entender que nós não somos a nossa ferida. Sempre quando eu falo esse tema, dá muita repercussão. Eu acho que as pessoas conseguem se identificar bastante, então vem comigo que vocês vão gostar. Número 1. É importante entender que a criança se definiu a partir das dores que ela viveu. E a gente muitas vezes faz isso, inclusive, na vida adulta. Eu vou te explicar. A gente define quem somos, a gente define o que esperar das relações e o que esperar da vida. Então, uma criança, por exemplo, que foi abandonada, ela pode definir que ela não tem valor a partir daquela ferida, a partir daquele abandono. Uma criança que foi agredida, ela pode, por exemplo, definir que ela não é boa o suficiente, que tem alguma coisa de errado com ela, a partir daquela ferida. Ou uma criança que experimentou, vivenciou uma relação destrutiva, abusiva, ela pode definir que as relações não são confiáveis. Uma criança que viveu em um lar caótico, tendo experiências sempre negativas, ela pode esperar da vida sempre o pior. Então, ela define quem é ela, o que esperar das relações e como viver a vida a partir dessas dores. Por isso, é importante a gente entender que nós não somos as nossas dores. Essas são experiências da vida, né? E que nós possamos ir desvencilhando dela. E é isso que eu vou estar explicando para vocês nos próximos 3 tópicos. Número 2. Essas definições nós chamamos de neurose. Eu já expliquei para vocês em vários momentos o que são neuroses. Então, se eu não sou bom o suficiente, né? Se a vida é ruim, se as relações são destrutivas, são negativas, essas são falsas verdades que vão contaminando a minha vida atual. Então, muitas vezes a vivência, o trauma aconteceu há anos atrás, né? Mas por eu não entender isso, por eu não questionar, por hoje eu, enquanto adulto, não olhar para aquilo e me diferenciar, entender que aquela foi uma vivência e não definir quem eu sou, que aquilo foi uma dor e uma ferida e não definir quem eu sou, eu fico transportando isso para a minha vida atual. Isso é muito do que gera ansiedade, depressão, angústia, porque a gente acaba elaborando, né? Nossa mente acaba elaborando formas de manter essas verdades. Né? Ou seja, a gente acaba buscando relações destrutivas para reforçar que a gente não é bom o suficiente, né? Ou a gente acaba numa vivência normal da vida, a gente acaba sempre esperando o pior, né? Tendo pensamentos pessimistas, negativos, a gente sempre acaba se comparando para se sentir inferior. Então todas essas são vivências dessas neuroses, ou seja, é uma forma da gente estar reproduzindo esses traumas um dia vivido. Número 3, e esse ponto é fundamental, muito importante da gente prestar atenção. A gente acaba se tornando nossos próprios agressores. Então, se um dia eu fui rejeitado, hoje provavelmente eu me rejeito, né? Ou seja, eu sinto alguma coisa e eu me chamo de bobo, eu me chamo de fraco. Se um dia eu fui agredido, hoje eu me agrido. Ou seja, eu me exponho para situações destrutivas, não cuido de mim. Se um dia eu fui abandonado, hoje eu me abandono. Não me dou prioridade, fico sempre querendo agradar os outros, me sinto sobrecarregado, mas nunca cuido de mim, me abandono. Então é muito importante a gente entender que, além dessas dores marcarem, né, como a gente se vê, o que a gente espera da vida, o que a gente espera das relações, elas também marcam a nossa relação com nós mesmos. E se manter, né, nessa relação tóxica e destrutiva com nós mesmos é o que vai nos manter paralisados na vida. É, na verdade, o que vai fazer a gente ir para cada vez mais fundo no buraco. É o que vai nos gerar de fato o adoecimento. Por isso a gente precisa entender que nós não somos a nossa ferida. Número 4. É importante entender que essa ressignificação, essa compreensão de que você não é sua ferida é uma responsabilidade sua, intransferível. Eu, como psicóloga, por exemplo, posso ser um instrumento na vida de uma pessoa, gerando reflexões importantes para que ela entenda isso. Mas não adianta eu achar você uma pessoa capaz, competente, eu enxergar a sua potência, se você é o primeiro a se desqualificar.
Percebe? Muitas vezes isso acontece em pessoas que são poderosíssimas, que são competentes, né, que têm grandes valores, se sentem inseguras, incapazes, inferiores. Porque isso não tem a ver com a habilidade de fato, né, ou com o valor delas de fato, e sim em como elas ainda se enxergam. Por isso, é fundamental para que a gente possa ter qualquer crescimento na vida, a gente começar a compreender a nossa origem e se diferenciar das nossas dores, ou seja, entender que você não é a sua dor. Diamantes, você não é sua ferida é o segundo passo da mentoria Reconexão. Ou seja, é a forma da gente começar a se empoderar, a partir da compreensão da nossa origem, a gente começar a se empoderar das nossas próprias soluções, entendendo que aquelas feridas não vão mais nos definir, que hoje nós temos poder de nos definir e de escolher então o nosso futuro e o nosso destino. Bom, se vocês gostaram dessa reflexão, se isso te ajudou, né, e aí é importante, traga para a sua vida, né, como você se trata hoje, o que isso fala sobre a sua história, né, quais são os traumas que ainda podem estar fazendo você ter decisões destrutivas, uma relação negativa com você mesmo, percepções, né, de inferioridade ou indiferença com você mesmo, é importante. Então, se você gostou, deixa aqui seu comentário, dá aquela curtida, não se esquecem de se inscrever e manda para alguém que você acha que vai gostar dessa reflexão também. Um beijo e até a próxima!